Vamos a ele, meu querido. Vamos, tá muito elegante de All-Star e Blazer aqui, o nosso queridíssimo Fernando Holiday. E aí, Holiday? Mais uma vez, sempre uma honra. Você tá também chateado? Arrependido? Tá, estou chateadíssimo. É? Estou bravo. Você viu a Batatinha, sua amiga, hoje no Morning? Não, que Você é a não viu? Batatinha? A Batata, ela tá toda... Ai, eu fiz o L, mas eu não gostei. Da Venezuela. Eu não gostei da Venezuela, eu não gostei do Maduro. Os arrependidos. Eu tô tão triste que o Maduro veio. Os arrependidos tardios. Você vê que coisa? Teve os arrependidos a tempo e os arrependidos tardios. O que é pior, esse ou o que não se arrepende e ainda fala Apoia. assim, é isso mesmo? Olha, eu acho que o pior de tudo é um perfil Amoedo. Eu não queria fulanizar, mas já fulanizei. O Amoedão? Nossa, o Chapolin tá terrível. O negócio é o seguinte, ele tweetou, acho que ontem ou hoje, não sei, que o Lula errou ao trazer o Maduro, etc., tá privilegiando uma ditadura, não sei o quê, mas que ainda assim ele é menos pior do que o Bolsonaro. Exato. Tipo, pera lá um pouquinho, gente. Nós estamos falando de um governo que está liberando dinheiro para países que estão falindo, receber um ditador aqui, e não é qualquer ditador. Estamos falando de um sujeito que é procurado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, tem um prêmio de 15 milhões de dólares para prender esse cara por conta de relações com o narcotráfico. O Observatório dos Direitos Humanos diz que na Venezuela nós temos hoje mais de 200 presos que são torturados quase que diariamente, Emílio. Sim. Com choques elétricos, com estupros, e essas pessoas ainda sofrem por afogamento simulado. Quer dizer, não é qualquer coisa. Não há nada comparável com isso no governo Bolsonaro. Você ainda pode criticar, mas o Bolsonaro é saudosista com a ditadura, etc. É uma visão sobre a história dele. Mas do ponto de vista prático, do dia de hoje, o governo do Bolsonaro não chegou nem perto das atrocidades, ou de se relacionar com um regime com essas atrocidades. Madurão, Ortega, só gente boa. Falaram do árabe. E o Bolsonaro e as joias do árabe, esse ditador, vocês não falam, não? Pessoal... Nem se compara. Primeiro porque a avaliação das joias estava meio superfaturada, né? Aquilo que estava saindo na imprensa não era aquilo. E segundo, há uma confusão já há muitos anos sobre de quem realmente é o poder dessas joias. No caso do Bolsonaro, não estava claro na regulamentação se deveria ficar com o Palácio do Planalto ou com ele. Tanto é que a própria Dilma e o Lula também ficaram com diversos presentes que, em tese, deveriam ter ficado no Palácio do Planalto, né? Então é outra história. E você não acha que o Lula tira a joia, eu fico. não? Ele acaba tirando em tudo, em todo mundo, né? Porque ele falou da narrativa, né? Ninguém é contra a Venezuela, o país, né? A gente é contra o ditador, o Maduro. E no meio disso ele ainda cita os Estados Unidos, da relação. O que você acha? Por que o Lula vai atirando para tudo que é lado? Ele não basta um erro, né? Eu acho que assim, um dos argumentos que a gente precisa até respeitar olha, nós não podemos nos isolar enquanto país, né? Nós temos que ter relação diplomática e tudo mais. Só que a grande questão é a maneira como você trata um chefe de Estado, a atenção que você dá a ele, deve ser proporcional à importância que aquele país tem para o seu. Mesmo que ele tenha problemas internos com democracia, etc. Tanto é que a gente se relaciona com a China independentemente do governo e assim continuará sendo enquanto a China foi importante economicamente para o Brasil. Acontece que a importância da Venezuela para o Brasil hoje é ínfima. É zero. E eles ainda nos devem. Quer dizer, são caloteiros, não estão pagando. Então, assim, foi absolutamente desproporcional o tratamento que o Lula teve com o Maduro para com a importância da Venezuela para o país. E tem outros. Mas companheiro, né? E companheiro não larga a mão do companheiro. É isso aí. Companheiro é companheiro. Causou problema no Congresso. Agora? Agora, pelo seguinte, o Lula já se reuniu com um pouco mais de 30 chefes de Estado, né? De vários países e tudo mais. E nesse período ele se reuniu com cerca de 8 ou 9 parlamentares. No mesmo período, o Temer tinha se reunido com até 40 parlamentares. O Bolsonaro tinha se reunido com mais de 80. E
o Lula não tá dando atenção pro Congresso. Lógico que não, ele não precisa. Ele não precisa. Já falou que não precisa. Não sei se não precisa. Não, Lógico que não precisa. Ele tá com o Congresso. Leonardo. O Congresso ele vai, um por um, ele vai Ele não tirando. sabe nem onde fica. Ontem o Marinho veio aqui triste. Era batido. Era topetudo. O Dial tava pra baixo dele. Tá pra baixo. Esses caras não estão apitando O mais Fernando da Tina nada. Turner tava mais animado que ele. Fernando, eu queria te perguntar Olha lá, o seguinte. Só me brigou ontem. Não, briguei não. Brigou sim. Brigou sim. Não, eu tô cansado Brigou, de sim. ver político. Nenhum senador fala mal do STF. Lógico que não. Lógico que não. Você quer o quê? Aí, E a gente fala bem. na hora de Se não fazer... chega aqui a... Não, é que na hora de, cartinha. fazer campanha, o cara fala, não, porque tem abuso de poder, porque STF é um absurdo. Aí o cara é todo topetudo na hora de fazer campanha. Verdade. Aí quando ele ganha, ele fala, não, eu Veja acho que bem. isso lá. Tudo bem ele não achar nada de errado no STF, mas o que me incomoda é essa mudança de discurso. E outra, vale pra lá. político tá aqui para ser cobrado. Se o cara quer ser político, quem é o cliente dele não é só quem votou nele, é toda a sociedade. Que paga. Então, ele tem a obrigação de prestar contas à sociedade. Em relação às posturas dele. Tem nada. Claro que tem. Tem nada. O salário dele é pago prestar por nós. conta. Que paga por nós. É o que eu acho, mas Você também... tá achando errado. Esses Eu, caras inclusive... tão um pouco se lixando. Estou com febre, podia ter dado o atestado de Portugal. Já de 3 dias, não vou dar. Vai jogar na cara. Você tá zoado? Qual é a pergunta? Ó a preocupação que eles estão. Olha lá. Senado do Brasil. 81 senadores, correto? Certo. Isso. Plano de saúde do Senado. Lá vem. 600 beneficiados. Ó. Tem 81, 600 beneficiados. Nossa. Bom. Plano 8. bom, Pouco. 90% pago pelo povo e permite que senadores e familiares sejam atendidos em hospitais caros, pagando R$400 Quantas gerações? Se eu não me engano, bicho. salvo engano, Você acha que estão preocupados esses com planos alguma são coisa? assim, ó. Você não é o plano que atende hospital A, B ou C. Você vai lá, escolhe o hospital que você quiser, a conta dá o que você quiser e depois é reembolsado. Salvo engano é isso. Mas, Holiday, seguinte... Você acha que o cara desse está preocupado com alguma coisa? Não tá. Não. Mas eu também não Você tenho acha que que o cara ficar tá puxando o preocupado? saco do cara, Quanto esses ué. caras ganham? Mas eu tenho que ficar puxando o saco então. do cara. Eu não preciso também, então deixa o cara aí. Não, brigar não. Pergunta. Eu não briguei, não. Brigou sim. Brigou. Brigou É feio. porque quando eu tô doente, eu fico mais Ele vai, mal-humorado. vai brigar comigo? Não vou, também? não. Não brigou. Eu gosto muito do... O Bolinha ontem do soou seu triste. trabalho. Mas o que eu ia te perguntar é o que aconteceu semana passada que virou uma confusão. Me corrija, porque eu não sei direito. Ih, os lá fatos. vem, vai calma. brigar, hein? Não. Polêmica. Ele tá impossível. Não, tá no Porque ele saiu com o bode, Mudou. Bode é O bode descobriu deixou que o o- Sami ele diferente. saiu com o Descobriu bode. que o bode é ovelha. Ele Tá lambeu o bravo. bode. Eu só tô feliz porque era uma ovelha. Casa da Ovelha, Gramado, Serra Gaúcha. Ia fazer uma Então pergunta vai lá, de ovelha Fundi. agora. Deixa seu Qual pai é? terminar. do Qual Zé é com o Fundi. Holiday? Vamos lá, Zé Vai lá, Fundi. tá aí, seu Banis. É o seguinte, semana passada começou. Ó, Paty, O cara deixa eu adotou pra um bode. A Paty tá falando Permuta que vocês de estão me ovelha. tratando muito mal. Linda a Paty, hein? A Paty é Paty, linda. ela vai vir o aqui. bode também é bonito. ela é a dona do lugar lá. É, ó lá. O trudel do bode. Seguinte, semana passada começou nas redes sociais um movimento de uma manifestação no dia 4, agora, dia 4. sim. E aí, parece que essa manifestação foi acampada pelo MBL. Não sei se foi ele que criaram isso. E aí muita gente começou, vamos, porque é impeachment do Lula, vamos que vamos que vamos. A Zambelli apoiou e aí depois Desapoiou. voltou atrás. Falaram, não, Meteu um esse porchá. MBL aí, esse MBL aí, eu te pergunto porque você conhece de dentro, você foi do MBL, eles, na hora de apoiar, de Os caras são tudo brigados, viu, professor? Esses caras são tudo sim. brigados. Então, Deixa ele concluir. mas aí, pelo que eu entendi, você se defendeu falando que também não deveria apoiar. E aí tem duas diretrizes. Narrativa Um do cara Lula. que fala assim, ó, tem que ir todo mundo junto porque é contra o Lula, e tem gente que fala, não, a gente não se junta em quem foi Fica em casa. traidor ou infiel, pelo menos na visão particular. Então, queria que você esclarecesse aí o que aconteceu e como que vai ser a manifestação, porque tem outra pro dia 6 agora. Perfeito. Jogou você no... Jogou na- Colocou Não, lá no, ele- lá no cucuruco Amigo. do pagode. Ele é amigo, viu? Dallagnol vai Colocou sozinho. lá Ele vai na- não. Os onde a caras coruja zoam ele. adora. É dissidente, pô. É dissidente. Bom, mas vamos lá. Parece que a manifestação ela não foi pensada realmente pelo MBL. Quem me esclareceu isso, inclusive, foi o Deltan.
me encontrou aqui na saída do Pânico aqui Choroso. e me explicou, realmente não era do MBL, mas foi o movimento que mais divulgou e que mais se engajou nessa manifestação. E eu fui um dos que me coloquei contra a participação da direita nessa manifestação e continuo me colocando pelo seguinte: o MBL está se utilizando de um oportunismo barato para convocar as pessoas. E aí as pessoas vêm me dizer, mas Holliday, nós precisamos nos unir neste momento. A causa é maior. Realmente, a causa é maior, é muito mais importante do que as nossas diferenças. Mas a gente não pode referendar comportamentos covardes e oportunistas dentro da direita. Boa. O MBL teve a oportunidade de, no dia 31 de outubro de 2022, ali sim, se manifestar de forma absolutamente cabal em um momento definitivo para o país. E quando o país mais precisou, eles deram uma banana. Falaram, dá na mesma, votar no Lula e no Bolsonaro, sabendo que não era Fizeram L embaixo da mesa? E fizeram isso por quê? E aí Tom vem a Monte questão fez, né? fundamental. A questão. Porque eles preferem ser oposição ao Lula do que se submeter a um governo do Bolsonaro. E aí vão pegar vários vídeos meus antigos, mas você também foi contra o Bolsonaro, criticou, se manifestou, etc. Verdade. Mas eu sou homem suficiente para admitir aqui, em qualquer outro lugar, que eu errei e não tenho vergonha de admitir os meus erros. Não tenho vergonha de admitir que me arrependi. Peço desculpas ao Bolsonaro, sim, pela oposição tosca que eu fiz. Peço desculpas ao Brasil que eu fiz. E se o MBL quiser ser colocado como um grupo de homens de verdade, que peçam desculpa ao Brasil pelas cagadas que fizeram. Enquanto não fizerem isso, eu não vou às ruas com essas pessoas. Boa. Eu não vou às ruas liderados por essa gente. Agora, se a direita quiser marcar uma manifestação em outro dia depois do MBL vier a reboque junto com o resto da centro-esquerda, que venha, vamos nos unir. Mas convocado por eles, liderado por eles, jamais. Porque foram covardes, abandonaram o país, abandonaram a direita, abandonaram seus ideais e hoje estão muito longe, mas muito longe de ser o MBL daquele do passado. Que pergunta, hein, Não, o Holiday, e não foi só isso, Tá né? certo, tá o Holiday, certo. não, Ele não tá foi, certinho. Sim, não foi só isso, né? Comemoraram quando o jornalista foi perseguido, a própria turma do MBL. Verdade. Olha aí, Quando a Jovem Pan também- marcava a turma, ó, falta esse aqui, falta pegar aquele ali. Quando a Jovem Pan foi censurada, eles também gostaram. Exatamente. Além de, como você falou, se acovardar, ficou comemorando quando o pessoal que eles conhecem muito bem da direita fazia uma oposição decente, comemorava quando eles eram perseguidos, quando perdia a monetização. Aí, falta esse aqui, falta aquele lá. Eu Não preciso tem ainda mais fazer isso. muita audiência, eu preciso fazer breaks agora. Breaks. Breaks. Hã? Pra dar aquela Tanta caída. audiência Pra dar que a aquela gente precisa caída. equilibrar. O programa tá muito quente. Não, vai subir. Muita briga e tal. Fazer um breakzinho para o nosso querido Reginaldo. Reginaldo, faz o break aí. Daqui a pouquinho, presença ilustre aqui do nosso querido Alessandro. Olha lá, o canal do Negão. Daqui a do pouquinho. Negão já tá aí, ó. Vamos botar o Negão na roda. Isso. Roda do Negão. Antes do que Vamos colocar botar na o roda Negão do Negão. Na roda do Negão. Vai lá, Reginaldo, faz o break, por Vamos ver se ele favor. aguenta. Meu amor. Você acha que isso aí... Lá ele. Quando é que isso se perdeu? Porque, por exemplo, os caras foram pra Bahia, tem a foto com o Bolsonaro, tem todo... 2018, né? Então, 2018 teve a foto com o Bolsonaro, foram lá, era um movimento que era... O MBL foi um movimento importante, se você for pensar na época da Dilma, do impeachment. das ruas. Tinha também o Tomé Abduch, tinha essa galera que eles vinham aqui também. uma união, tinha todo programa. mundo. Era uma turma que foi lá. Você acha que quando é que foi? O que foi? Foi o poder? Os caras queriam estar dentro do governo? O que aconteceu ali nesse... Pra dar esse racha. Foi meio que um pra cada lado, né? O que aconteceu é o seguinte, depois que o Bolsonaro assume, a gente tinha se dedicado, eu ainda estava lá na época, a gente tinha se dedicado muito no segundo turno, na eleição do Bolsonaro, só que depois que ele assume, o movimento ele vai perceber que ele foi perdendo protagonismo. Porque, no fim, interessa quem está no governo, é quem manda, é quem tem a caneta, etc. E o MBL estava acostumado a ser o grande protagonista, né? Porque, por mais que ele não fosse muito grande em números, ele era muito bom na comunicação. E acabava se destacando do restante da direita. Quando o Bolsonaro assume o poder, isso começa a mudar, evidentemente. E o MBL não é chamado para compor no governo.
E aí só vai ter algumas pequenas ligações do MBL dentro do governo Bolsonaro. Uma pequena ligação com o Moro, uma pequena ligação com o Paulo Guedes. Quando o Dirceuzinho começa a perceber que essas pequenas ligações não vão ser suficientes para recuperar o protagonismo do movimento, aí ele começa a meter o pau no Paulo Guedes, começa a meter o pau no Moro, e aí foi tudo por água abaixo. Então, mas eles fizeram candidatos lá, você, o Mamãe Falei, Sim. Mas aí já sem Bolsonaro. Aí já tinham rompido de vez. Em 2020, na eleição de 2020, o MBL já tinha rompido. Mas eles romperam, mas aí eles fizeram com Botafogo, com Maia. Não tinha esquema ali com o Maia? Então, mas aí é poder. Do partido. Mas aí é poder. É, exatamente. Aí é poder. Então, e um monte de gente embarcou nisso aí. O ideal deles eu não consegui me aproximar de um foco de poder, que era o Bolsonaro, então eu vou me aproximar de outro. Inclusive, foi essa uma das razões fundamentais para eu ter saído de lá. Porque quando o Moro faz aquela denúncia contra o Bolsonaro, e aí gera todo aquele escarcéu, eu fiz um vídeo P da vida. Falou que absurdo, Bolsonaro, não sei o que, etc. Só que depois a gente viu que não tinha nada. Quando o Moro pulou do cavalo. Exato, quando o Moro pulou do cavalo. Chamou aquela coletiva. Chamou coletiva. Tem um vídeo da reunião, não sei o quê. Só que não tinha nada, não tinha prova nenhuma. Aí é onde começa o rastro, porque eu vou falar, gente, a gente precisa voltar atrás. E o MBL não, pra trás nem pra pegar impulso, vamos pra frente. E aí eles vão apostar cada vez mais numa oposição radicalizada ao Bolsonaro. Calcinha apertada. Chapa-tênis, o Sérgio Moro. Chapa-tênis, calcinha apertada. Não, mas aconteceu agora com o Tarcísio. Desceram o sarrafo no Tarcísio e depois tiveram que voltar atrás. Por que aconteceu isso? Exato. E o negócio é o seguinte, uma coisa Mas também o cara tem o direito de mudar a opinião. Sim, mas a também. questão é justamente essa. A questão é justamente A única coisa que a gente não muda é time de futebol. Mulher, todo mundo muda. Mas, Emílio, pelo amor de Deus, os caras, dia 31 de outubro, falaram que qualquer um dos dois, os dois é farinha do mesmo saco. A gente vê o que tá acontecendo. Tem gente da esquerda falando que é um absurdo que o Lula tá fazendo e os caras estão falando, não, é isso mesmo. Aí vem o Amoedo também, outro tonto, e chega e fala assim, não, o Lula ainda é o menos pior. Ah, vai dormir, velho. Ô, Chapolin, toma vergonha. Vamos pegar um exemplo aqui. O meu exemplo primeiro. Fui oposição ao Bolsonaro, etc e tal. Chegou o segundo turno, agora 2022, fui lá, apoiei o Bolsonaro. Os dois. No caso deles, eles não só não reconheceram que o Bolsonaro seria uma melhor opção que o Lula, como continuaram igualando os dois, como ainda no primeiro e no segundo turno ficaram batendo no Tarcísio, dizendo que um carioca assumir o governo de São Paulo é um absurdo, etc. Acabou a eleição. Criticaram o Tarcísio, não deram uma palavra de apoio. Acabou a eleição, o deputado estadual deles ganha uma liderança de governo. Com a liderança de governo, vem alguns carguinhos. E aí eles passam a ser base do Tarcísio. Hoje o Tarcísio, o melhor governador do país, etc. Imagina, nunca criticamos, etc. Estou eu lá com o Tarcísio. Agora, o ponto é o seguinte. Quando eu declaro voto no Bolsonaro e no Tarcísio no segundo turno, o que eu ganhei? Eu não ganhei nada. Eu ganho gente me batendo e pegando meus vídeos antigos dizendo que mas você criticava o Bolsonaro. Eu não ganhei absolutamente nada e não estou ganhando ainda. Este é o ponto. Quando uma pessoa muda de opinião, avalie o contexto em que isso aconteceu. No caso do MBL, bom, acho que os fatos falam por si. Treta, hein? Você quer, Dedê? Estamos de volta. Estamos de volta. Sim. Estamos aqui com o Fernando Holliday. Bravo. Daqui a pouquinho o Alessandro do canal do Negão vai conversar com a gente também. O Holliday aqui está falando sobre a política, sobre o que vai ser, o que não vai ser. A verdade é a seguinte, agora todo mundo quer ser o protagonista na briga contra o Lula. Exatamente. É porque é mais ser oposição, né? É mais fácil ser oposição ao Lula do que ser oposição ao Bolsonaro. Porque você pode muito bem não concordar com exatamente nada que o Bolsonaro faz. Você pode fazer isso. Mas a gente sabe muito bem que economicamente quem que tá sendo melhor, quem que foi melhor. A gente sabe. Você pode ser contra 100% do Bolsonaro, mas é muito mais fácil você ser oposição ao Lula, que dentre eles mesmos já tem gente arrependida, do que ser oposição ao Bolsonaro. É verdade ou mentira? Concorda comigo ou não? Com certeza. Primeiro que ser governo, defender governo é um terror, assim. Porque sempre vai acontecer alguma coisa. É um negócio gigante, tem milhares de pessoas trabalhando ali. Sempre vai acontecer alguma
alguma coisa. Agora, o MBL nasceu para ser oposição é o que ele sabe. Agora, eu acho que o grande problema mesmo é eles não reconhecerem os erros de pouquíssimo tempo atrás. Exatamente. Tem um vídeo do Mamãe Falei, num podcast com o Monark, o canal dele tinha acabado de ser censurado, saiu do ar. Aí ele pega e o Monark pergunta pra ele, mas você acha isso justo? Ele, eu acho. O que você fez é criminoso. Você tem que sair das redes sociais mesmo. Aplaudiram a censura contra a Jovem Pan por meses e meses e meses. E nunca... eles não gostam muito da gente, né? Nunca reconheceram Você também não gostava da gente. Eu nunca parei de vir aqui. Não fala assim. O Holiday sempre veio. Eu não gostava da gente. A Paulinha fala que eles queriam pautar o programa. Ah, sim, é isso. Teve treta aí. Aquela turma lá. Teve treta. A galera tá Colocaram o Alba aqui. É a turma da turnezinha europeia. Isso aí é uma história muito pantanosa, nebulosa. Mas a política é um negócio complicado, o poder é um negócio complicado, né? E agora, o que vai ser? Eu quero saber o seguinte: o futuro é decidido pela elite. A elite dominante. Sim. A elite que manda. Nós não mandamos nada, viu, gente? Cadê a câmera do... Nem na casa não da gente. Porcaria elite rastaquera. a elite de nona. Porque quem manda é quem tava no churrasco. Comendo vaguio. Picanha do Netão. Churrasco. Ali quem tava naquele churrasco é os caras que mandam. Sim. Já traçou. Sim. Já traçou o nosso futuro. Então aquela turma ali sabe qual vai ser o futuro. E o problema que existiu do Bolsonaro é que ele chegou lá como caseiro querendo ser proprietário da casa. E pular na piscina do dono. O síndico que Pareceu quer um mandar no caseiro. condomínio. O cara falou, porra, o dono chegou Tá um usando belo minha dia. piscina, irmão? Um dia chegou lá, o belo dia, falou, pô, que esse O caseiro caseiro... tava na piscina. Dando pelado. Tava na piscina Sabe fazendo aquelas casas que churrasco. tem em Campos do Jordão, o cara vai uma vez por dia, de repente apareceu lá... Deitado no sofá. Esse cara com quer o saco mandar vazio. aqui, vamos tirar esse caseiro daqui, tirar o caseiro, porque a elite... Há anos que esses caras mandam e desmandam e dão um jeito da gente continuar seguindo o barco. E agora? Então, eu acho que o negócio é o seguinte, em 2026, muito provavelmente o Bolsonaro vai estar inelegível, né? Pelo menos é isso que as pessoas acham. E muitas pessoas têm dito isso. Eu acredito o seguinte, é esse o momento da direita fortalecer as suas lideranças. E a gente tem várias opções. A gente tem o Zema em Minas Gerais, tem o Tarcísio aqui em São Paulo, o próprio Rogério Marinho, a Michele Bolsonaro começou agora a aparecer também como nome provável. Eu acho que o negócio é o seguinte, hoje a direita ela tem um líder maior, um líder fundamental, que é impossível você pensar os próximos anos sem consultá-lo, que é o Jair Bolsonaro. Mas, a partir do momento que ele se torna inelegível, eu acredito que é por meio dele que vai surgir a próxima maior liderança de direita. Só que o Bolsonaro tem muito mais força, e isso eu já ouvi de algumas pessoas, como cabo eleitoral do que propriamente como candidato. Até porque ele não teria a rejeição de um candidato. E aí, com esse apoio que ele tem por meio das redes sociais, na sociedade brasileira, enfim, eu acho que ele pode fortalecer muito um sucessor. Pelo menos é isso que eu acho. Vamos ver aí nos próximos. E o que você acha nessa questão desse sucessor? Porque assim, você falou do Tarcísio, falou do Zema. O Tarcísio acabou de pegar o governo de São Paulo. O Zema não tem como mais reeleger, né? Já fez 2 mandatos. Você acha que se organizado direitinho dá pra todo mundo concorrer e tocar aí? Porque a gente sabe que todo mundo... ninguém quer ser o vice. Todo mundo quer o protagonismo. Olha a pesquisa, gordão. Todo É a mundo pesquisa que determina. Isso. Não é... O Zema, a gente achar o Zema bonitinho. Deixa eu perguntar pro convidado, por favor. Obrigado. Agora, você acha o quê? Você acha que... O gordão, ele tá também... Não, aqui você vai perguntar pro convidado, aí o velho vem e fala assim, não é assim, não. Pera aí, deixa eu saber. O que eu falei pra ele não ser Rei Momo. Nessa aqui... Foi Rei Momo em Ilhabela. Aí, ó. Virou essa... Uberlândia. Depois que ele desfilou. Rei Momo de Uberlândia lá. Eu Unidos do Chatão. Jabba the Hutt tá... Agora, você acha que seria uma estratégia boa essa de pegar um cara que todo mundo teve uma aprovação lá em Minas, teve 70%, e ele ser a bola da vez, falando em bola? O negócio do Zema, eu acho que ele pode ser, sim, um bom candidato à presidência, mas é que a gente não sabe se esse perfil dele é calmo e tranquilo e tudo mais,
cola pro resto do país? Eu acho que essa é a grande dúvida. Porque em Minas Gerais, ele conseguiu ter uma alta aprovação e ser reeleito com muitos votos, etc., principalmente por conta da sua gestão. Consegui pagar os servidores públicos, coloquei as contas em dia, etc. É verdade. Mas na guerra cultural, que é o que levou o Bolsonaro à presidência da República, ele não demonstra que veio. Eu não sei. Bolsonaro é fenômeno. Sim, lógico que é. Bolsonaro é fenômeno. O que o Zema acha da ideologia de gênero? O que o Zema acha do aborto? Alguém vai dizer, mas isso pro cotidiano do cidadão não importa. Tudo bem, mas o negócio é, o Bolsonaro chegou lá com esse discurso. O eleitor dele espera esse discurso. Espera essa pauta. Então, se você coloca alguém que não se posiciona nesses assuntos, que você não sabe o que pensa sobre isso e que vai evitar essas polêmicas, será que vai funcionar da mesma forma? Mas o Tarcísio mesmo também com é meio apoio avulso do nessa alguém? questão. Os dois não entram em pauta não cultural. entra, eles Os não dois O entram. ministério do Bolsonaro, né? Sim, mas, Então, assim, você mas nessa desvincular questão fica mais difícil. Mas nessa questão o Tarcísio também não entra nisso daí e foi muito bem votado aqui, a galera gosta e coloca ele também como talvez um candidato em 2026. Agora, eu acho que essa questão que você falou da direita se unir tem que ser nessa questão, porque senão é só o Bolsonaro, aí vira esquema PT. É só o que o Lula fala, é só o que o Bolsonaro fala e acabou. É o que aí sai não na existe uma pesquisa. união, então. Pesquisa, Eu acho que o negócio é o seguinte, não tem que ser uma coisa falou, baixou a cabeça, mas não dá pra gente planejar os próximos passos da direita ignorando o Bolsonaro. Claro. Foi isso que fizeram com essa manifestação aí, convocaram a manifestação, etc. Não falaram com o Bolsonaro. Exato. Quer dizer, aí ele vai lá, fala Então, pra mas o Bolsonaro não pode entrar nessa, né? Exato. Não, sim, tudo bem, mas Pode que se seja uma manifestar. concordância silenciosa, que seja. Mas você não pode ignorar o sujeito na discussão. Ele é o maior líder que a gente tem hoje. Assim como a esquerda tem as suas divisões, tem o PSOL, o PSTU, etc, e tudo mais, mas o negócio é o seguinte, eles não andam sem consultar o seu líder maior, porque as massas acompanham aquele líder maior, acompanham a opinião daquele líder. E quem não acompanha ali isso aí tá que a gente não fora. pode ignorar. E uma Exato. coisa que não muda também é essa relação de indicação da STF. Você viu que o Lula já falou quem vai indicar, e falou pra nem Exatamente. brincar porque é um negócio que é dele. Ah, tá resolvido no churrasco. Como é que poderia mudar isso? Não tinha que ser uma votação popular? Eu já ouvi muitas ideias, né, de colocar mandato para ministro do Supremo, seria um mandato de 10 anos, ou colocar a Câmara e o Senado para analisar e tudo mais. Só que eu vejo que esse modelo de Suprema Corte que a gente tem, que é muito parecido também com o dos Estados Unidos, ele necessariamente é feito para que a Suprema Corte ela fique alguns anos em um determinado posicionamento político, quer dizer, é o pêndulo, que vai para a esquerda, a hora vai para a direita. Veja, nos Estados Unidos, só houve a reversão do julgamento do aborto porque o Trump colocou juízes próximos a ele. Então, eu não sei se é melhor a gente mudar esse regime do Supremo Tribunal Federal ou realmente trabalhar para que a gente tenha mais anos com presidente de direita e aí mudar completamente o perfil do STF. Porque eu acho que se a gente faz isso, a mudança perene no Supremo Tribunal Federal vai trazer muito mais efeito. Tá certo. Muito bem. Dito isso, vamos agradecer essa presença ilustre. Sempre um prazer, sempre uma honra. Tudo nessa Obrigado, viu, Holiday? Valeu. Não fica brigando, não? Não fica bravo. Às vezes eu me estresso. Só às vezes eu me Não estresso. fica bravo. Culpa do Sam, De vez em cara Você fez uma excelente pergunta. Meu Marinho tava tranquilo ontem, ele foi levantar um negócio de 2005. É que ele tava dormindo. É que ele quis acordar, mano. 2005. Puxou a capivara. Puxou a capivara do Marinho. Não, Batatinha quase morre. Muito bem. aqui. Dito isso, vamos agradecer a presença ilustre. Temos o VTzinho.